Bom, agora vamos falar sobre o projeto em si. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é, como cientista de dados, que tipo de documentação que a gente tem que fazer? E no geral, tem três principais categorias de documentação que a gente vai ter que fazer como cientista de dados, que vai ser a maior parte do nosso trabalho de documentação, que são, primeiro, documentar os dados, e aqui tem várias e várias perguntas com relação a o conteúdo dos dados, então quais dados são utilizados, por que esses dados foram selecionados, como os dados são obtidos, quais são os problemas conhecidos dos dados, como são os dados, tudo isso aqui que eu estou colocando são características dos dados que estão sendo adquiridos para uma determinada finalidade de ciência de dados. Então, descrever com clareza todas essas informações que estão colocadas aqui é super importante para que as pessoas consigam entender as principais características dos dados que são relevantes para construir os modelos e experimentos, tá? Então, uma documentação que você vai fazer é a documentação específica dos dados que são utilizados num determinado modelo. E muitas vezes isso aqui significa você documentar com clareza os objetos ETL, né? E numa primeira etapa, e numa segunda etapa, para cada modelo específico que você for trabalhar, você explicar um pouco de por que esses dados foram selecionados, tá? Bom, uma vez que você descreveu com clareza que dados você usa, a segunda coisa que você precisa descrever com clareza são que tipos de análises ou experimentos você fez. E aí a gente ainda vai ver como fazer experimentos e tudo mais, mas em grandes linhas, um experimento ele nada mais é do que um teste, uma analisação é difícil, uma análise, um teste que você faz em cima de um conteúdo de dados. Isso pode ser, por exemplo, ah, é, o quantidade de computadores que uma escola tem afeta o IDEB daquela escola? Ah, existe diferenças na nota de IDEB de acordo com as geografias do Brasil? Ah, quais fatores são os principais, em quais infraestruturas, vamos dizer, tem quadra, tem sala de informática, quais são as salas que mais influenciam na nota de DEB? Tudo isso são experimentos, são testes que você faz, no qual você tenta responder alguma pergunta analítica com relação a uma variável alvo. E aí, quando você trabalha num modelo de ciência de dados ou qualquer coisa relacionada à ciência de dados, é muito comum que antes que você construa uma caixa preta que receba uma entrada de dados e saia alguma coisa que você quer fazer, que você faça uma série de experimentos em cima desses dados, para entender o que ajuda ou atrapalha a você conseguir as saídas que você quer no final das contas. E por que os experimentos são algo que, geralmente, numa ferramenta, num modelo, você faz de maneira eterna, ou seja, você faz e faz e faz experimentos, e muitas vezes são eles que direcionam determinadas seleções de desenho, tipo, a maneira como você desenha o seu modelo depende dos resultados do seu experimento. É importante que a gente documente todos os experimentos feitos, porque no final das contas, isso vai ser utilizado como se fosse um histórico e uma justificativa do desenho de solução que você construiu. Então, toda análise que a gente fizer aqui na nossa ferramenta, e eu vou mostrar várias análises sendo feitas em Jupyter Notebook daqui para frente, a gente vai querer guardar. E vai guardar essa documentação de qual foi o experimento que a gente fez. Muitas vezes significa que a gente nem precisa fazer uma página no Confluence que descreva o experimento. Como o Jupyter Notebook é uma página HTML, você pode até pegar e escrever um Jupyter Notebook que fique bonitão. E eu vou explicar um pouco nas próximas sessões, ao longo do próximo mês e meio, provavelmente, como que a gente pode fazer isso.
E por último, que você precisa documentar, que é óbvio, o mais importante do que você desenvolve são os modelos. Então, você documentar quais são as entradas e saídas, como que você executa, quais são as principais variáveis do modelo, tudo que você tentou, algoritmos e assim vai. Então, a gente vai ver vários tipos de modelos com qual a gente vai trabalhar, mas aqui você vai descrever essencialmente como ele funciona, por que ele foi feito assim e o que você já tentou. Isso é a grande resposta. Isso, naturalmente, que vai ser importante tanto para o administrador de sistema, que vai precisar entender como executar a ferramenta, quanto para o usuário final, que precisa entender vieses do modelo, quanto para qualquer outro membro do time que vá trabalhar em cima desse modelo. E assim, essas são as 3 categorias principais do que vocês vão documentar. E em cima das categorias que a gente viu, eu coloquei que tipo de coisa você documenta para cada tipo de documento. Ficou esquisito essa fase. Para cada categoria de documentação, quais são os tipos de coisa que você coloca, né? E como que você participa. Então, nos requerimentos de produto, geralmente você participa da discussão, mas não necessariamente gera essa documentação, porque no final das contas, os requerimentos de produto vão drivear o seu desenho de solução e às vezes ali tem até métricas relacionadas ao modelo que você precisa ter ciência, então você muito mais participa do que escreve. No design e arquitetura, aí sim, você precisa escrever com clareza a arquitetura de dados, a arquitetura de modelos. Então, esse dado flui para essa etapa, depois para essa etapa, depois para essa etapa. Esse modelo usa essas entradas, depois gera essas saídas que são usadas às vezes em algum outro modelo ou são usadas para, por exemplo, um website disponibilizar, assim vai. A documentação do código-fonte é tudo isso que eu já mostrei para vocês na última sessão. Ajuda em manutenção vai ser você documentar as APIs, falar sobre como executar o modelo e como fazer melhorias regulares no meio. E aí, bem lá para o final do curso, quando eu estiver falando de MLOps, eu vou falar exatamente sobre isso, sobre manutenção do modelo. Para o usuário final, você vai querer explicar como que a gente pode interpretar os resultados do modelo, como que a gente pode gerar gráficos e visualizar dados dos modelos. E para o administrador de sistema, como que a gente instala a ferramenta, executa diferentes partes do código e eventualmente até debuga determinados pontos do código. Tá? Então, dado que eu faço como cientista de dados, a gente pode incorporar documentação no nosso projeto, que é o projeto de educação. E a bem da verdade, quando eu introduzi metodologia ágil, eu já pedi para vocês fazerem algumas documentações no Confluence, que são documentações iniciais de projeto, mas que não tinham muita estrutura. E eu falei para vocês, olha, o Atlassian tem uma série de templates. Aqui eu coloquei as principais templates do Atlassian para cada grupo de documentação. Então, você tem dos requerimentos de produto, tem um template para requerimento de produto, tem um template que é para OKRs, que são as principais métricas de sucesso, tem um template para objetivos, tem um template para a documentação geral do projeto. Para design e arquitetura, eu coloquei duas documentações do diagramas de arquitetura, roadmap do produto e assim vai. Coloquei os principais templates que vocês podem puxar aqui para vocês entenderem como fazer uma documentação efetiva, mas aqui eu coloquei o que de fato eu espero que vocês façam de documentação. Então vocês podem ler aqui, para o requerimento de produto, que você escreva uma página com os requerimentos, que explique o contexto e objetivos dos projetos, critérios de aceite de cada história e uma lista de épicos a serem desenvolvidos. Design e arquitetura, explique como a ferramenta é organizada, as fontes de dados principais e assim vai. Então, para cada um deles eu coloquei o que vocês têm que escrever. Isso aqui assume que as documentações iniciais que eu pedi vocês já fizeram. Tá, então você vai ver que aqui eu não estou pedindo para você refazer persona do usuário, mas obviamente se vocês não fizeram, coloque. E aí vocês podem colocar isso no Confluence, coloquem isso no Confluence. E aqui, nesse branch do GitHub, que tem, vocês estão vendo que só tem um exercício de documentação, é onde eu incorporei tudo isso. Então lá vocês vão ver o meu código alterado para lidar com o MyPy e com o Sphinx, tá? E além disso, vocês vão ver na pasta de docs um arquivo PDF
com a documentação que eu extraí do Confluence, se vocês quiserem utilizar como referência. Única nota que eu vou dar aqui é que eu ainda estou trabalhando nessa documentação do Confluence, porque estou com uma carga mais pesada de trabalho, mas aí vocês podem checar isso mais para frente e ver a documentação completa para vocês se direcionarem. Mas tentem fazer essa documentação inicial, porque isso, obviamente, ajuda você a manter o seu projeto organizado e ter uma quantidade de informação suficiente para que qualquer pessoa que chegue no seu projeto consiga entender como ele é implementado.